Você considera que você tem um dom mediúnico, assim, falando de uma forma meio rasa, digamos assim, mas Uhum. você considera que de certa forma, você expandiu uma consciência sua muito maior do que inicialmente você imaginava que tinha e que talvez hoje você tenha isso de uma forma ostensiva? Provavelmente sim. Porém, nós teríamos que fazer uma distinção entre a questão mediúnica Uhum, e a questão que está fora da mediunidade e que é comum a todos nós, como a questão da mediunidade também o é. O que é que eu chamo aqui de mediunidade? Tá? Vamos só para a gente criar um viés de compreensão e compartilhar o mesmo tipo de tentativa de entender o assunto. Mediunidade é quando alguém aciona de lá para cá uhum, e você tem como sentir ou perceber. Às vezes, muita coisa é acionada de lá para cá e a gente não percebe. O não perceber é não ter mediunidade. E o perceber de forma simplória seria, entre aspas, ter mediunidade. Mas os voos da alma, os voos do nosso psiquismo pessoal, estes podem ser produzidos a partir da nossa vontade. O que não implica que você tenha poder de causar coisa nenhuma ou ligar nada. Mas o budismo, por exemplo, nos convida à introspecção. Os caminhos do yoga nos convida também a exercícios de pranayama, de você controlar a respiração e de você terminar atingindo estados ou níveis alterados de consciência profunda, sem que seja necessário você tomar nenhuma química de fora para dentro, tipo hoje se faz com ayahuasca, outros florais, tudo isso é muito normal, mas existem caminhos do yoga em que você produz toda essa química você mesmo no seu íntimo através de certas atividades meditativas ou no campo da respiração, aí você desenvolve sem mediunidade esses potenciais de expansão do seu eu. Buda traduziu isso de forma muito simples com a sua lei da mente. O que é que Buda dizia? O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você, entre aspas, deseja, se torna realidade. A tradução para o português dessa parte aqui, que é o desejo, não fica bem nesses moldes. O correto é o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você aspira a ser se torna realidade. O desejar no sentido de aspirar, uhum. vir a ser. Então é aqui, Ale, que você desenvolve um potencial pessoal seu que nada tem a ver com mediunidade. É aqui que o ser humano pode se agigantar, ele pode expandir a sua consciência, pode acrescentar mutações singulares no seu genoma e, com isso, aumentar a produção, tanto quantitativa e qualitativamente, das proteínas que compõem a cada um de nós, já que cada gene do nosso genoma é uma receita para a produção de proteína, os genes que estão ativos, e é nessa construção de proteínas singulares que cada ser humano se torna uma singularidade. Mas aqui é preciso algo diferente da fé, da crença. Aqui é preciso conhecimento, vivência, muita experiência, desapego e, acima de tudo, um sentimento de satisfação, vamos chamar de alegria, de estar exatamente existindo naquela configuração mental, a de expansão para além da condição animal do ser humano. Concluindo, nós temos duas naturezas, cada ser humano: a natureza espiritual da sua alma e a natureza animal desse corpo. Então, essas duas precisam ser trabalhadas e dos processos de yoga, eu mesmo inventei um yoga para mim, que é o que eu chamo de mentalma, exatamente esses 8 módulos, são 8 livros do mentalma que eu criei, como sendo um yoga para um ocidental indisciplinado como eu. É aqui que a gente deixa a mediunidade de lado e tenta produzir, por tentativa e erro,
o que, entre aspas, cada ser humano deveria aspirar a vir a ser. Porque nesse ponto o universo conspira junto com você nessa construção do vir a ser. Os seres que você viu, a gente está fazendo uma introdução ainda aqui, tá, gente? Tá uma introdução muito bacana, muito legal aqui. E só para lembrar que isso aqui é um programa novo e não é gravado. A gente está 100% ao vivo. Eu não sei se o outro foi gravado, a gente soltou ao... Não. Mas acho que foi ao vivo também. Aqui, ó, Patrícia Vieira mandando mensagem. Então. Todo mundo O aqui. pessoal pediu até, inclusive, para eu arrumar o microfone do Jeanval, eu arrumei aqui. Tá? Então a gente está fazendo uma introdução aqui de novo, a gente está voltando a se entender. Encontrei o Jeanval lá em Portugal, que foi muito legal, fez uma palestra muito bacana, né? Nossos queridos amigos portugueses, que eu já vi aqui no chat também. Mas vamos lá. Vamos continuar falando então desse seu processo de contato com esses seres, né? Então, você falou que você teve contato com seres multidimensionais ou extradimensionais e também teve contato com seres extraterrestres biológicos físicos. Eu queria que você explicasse a natureza desses contatos e quais que foram as informações que você recebeu através deles. Eu sei que todos os livros são influenciados por isso, mas eu queria que você fizesse um apanhado também. A gente ainda está na introdução, tá, gente? É só para a gente ficar mais situado da história do nosso convidado aqui. Se eu fosse organizar essas informações relativas ao fato de que eu tive que lidar, e ainda lido, com seres que a gente pode chamar de espíritos desencarnados, com seres extrafísicos que, em tese, vivem num universo antimaterial, paralelo, vizinho a esse nosso, que eu chamo de seres extrafísicos e seres extraterrestres que seriam desse nosso universo biológico. Tá, então 3 categorias de seres. Isso, para simplificar a nossa conversa. Tá, então humanos desencarnados, espíritos, é isso? Não só humanos, porque existem outras figuras que residem nesse universo, que já, entre aspas, morreram, e os espíritos que estavam por trás desses personagens, sejam humanos ou não, são espíritos desencarnados. Tá, espíritos desencarnados como um todo, tá? É um pouco mais vasto do que ex-humanos desencarnados. Ok, então espíritos desencarnados é uma coisa, espíritos, daí seriam, não espíritos, seriam entidades extrafísicas de outro universo. De universo paralelo. E a turma que mora nesse nosso universo a gente vai chamar de extraterrestre biológico e outros tipos. Então, tudo bem. Tá. Qual a questão? Em termos daquilo que a minha compreensão pôde alcançar, né? Lá atrás houve uma revelação chamada revelação psíquica, ocorrida na Índia, que foi organizada por 2 espíritos que, ao encarnarem, um como Kapila e o outro como Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda, o Sankhya que Kapila produziu e o budismo que Siddhartha Gautama produziu, essas 2 doutrinas, diferente de tudo que existia na época, convidavam os humanos a esquecerem que os deuses existiam, que eles mandavam na vida humana, e essas 2 doutrinas convidaram o ser humano a ousar por eles próprios, por seus próprios valores, e definindo os elementos que moveriam o psiquismo humano. A alegria de viver, o prazer de estar junto com os amigos, com família, os pequenos momentos felizes, essas coisas que nós humanos conseguimos emprestar beleza e dignidade, como também fazemos nas horas difíceis, né? Então, foi isso que Buda e isso que Kapila solicitaram. Uma, entre aspas, uma aventura que os humanos deveriam enxergar nas suas vidas, mas sendo eles os autores, os atores e atrizes do processo. Por que é importante citar isso? Porque todos os seres extrafísicos veem nessas 2 contribuições, que seriam as 2 juntas, o início da revelação psíquica, o primeiro momento em que eles começaram a organizar a mente deles. Depois disso, surgiu a Revolução Espiritual com Allan Kardec, na segunda metade do século XIX,
na França, em que ele apresenta ao mundo ocidental algo que o mundo oriental já sabia, que é o que? A existência de espíritos eternos, mas que o mundo ocidental não sabia, porque o catolicismo, desde que Justiniano e Teodora, no século VI, tiraram dos cânones católicos e ortodoxos o tema da reencarnação, esse assunto sumiu do psiquismo ocidental e coube a Kardec, em plena França, na segunda metade do século XIX, produzir 5 livros apresentando ao mundo o contexto espiritual por trás da vida terrena, ou seja, dizendo, ei, existem espíritos e antes e depois da vida humana existe vida plena. Mas faltava a questão da vida extraterrestre e faltava a questão de explicar ao mundo o porquê da Terra está isolada da convivência cósmica. O porquê esse assunto ser um mistério para a gente. Aí é chegada a hora da revelação cósmica. Por quê? Porque lá atrás, esses seres com os quais eu venho interagindo, e aqui me refiro a esses 3 padrões, mas principalmente esses últimos, foi quem me solicitaram que, e a explicação foi essa, do jeito que alguém, quando comete um crime e é condenado a ficar 50 anos numa penitenciária, ele entra ali na penitenciária e fica ali prisioneiro, mas a sociedade aqui fora evolui durante esses 50 anos e ele continua aqui atrasado. Mas chega um momento que ele é, entre aspas, convidado a se reintegrar à convivência com a sociedade. Só que a sociedade evoluiu e ele ficou preso. Então, se ele for reintegrado sem uma preparação, ele pode pirar porque ele não conhece o mundo ali. Nessa analogia, nós, humanos, estaríamos prisioneiros de um isolamento aqui na Terra durante milênios e a vida cósmica foi para frente e nós ficamos estacionados. Como chegou a hora da reintegração dos humanos ao convívio com as demais civilizações desse universo e desse vizinho também. Por isso, o primeiro livro que eu lancei foi Reintegração Cósmica. Isso para explicar que nós humanos iríamos ser reintegrados, iríamos ter um contato oficial, que a qualquer momento deve acontecer, com os seres deste universo, seres biológicos, e isso corresponderia exatamente ao cumprimento das promessas do homem Jesus, que, no seu último ano de vida, disse que retornaria no futuro, não nascendo novamente como homem, mas sim na sua forma celestial de um ser que vivia neste universo e que havia cedido de si mesmo o código genômico que foi inseminado em Maria, por isso ela concebeu virgem, e o Jesus humano teria nascido, entre aspas, desse ser, e é esse ser que na linguagem hebraica chamada Hokmah, e quando essa história foi contada depois na linguagem grega, esse ser passou a ser chamado de Sofia, que é um epíteto, não é um nome, é a personificação da sabedoria. Então esse ser é que viria comandando com suas hostes angelicais, que seriam os seres extraterrestres desse universo, esse primeiro contato, e é isso que no cristianismo está dito de forma muito clara, pois que na volta do Filho do Homem, na sua forma cósmica, todos os olhos dos viventes da Terra viriam vir por sobre as nuvens, Hokmah, ou Sofia, ou seja, a forma cósmica de Jesus com suas hostes angelicais, e isso seria o primeiro contato oficial que iria reintegrar a Terra no circuito do convívio cósmico, coisa que estava interrompida há milênios por ordem de alguém aí. Mas está ainda interrompida? Ainda está. Só que não há mais ninguém nesse comando, o ser que tomou essa decisão lá atrás não está mais atuando no comando e a Terra está sendo literalmente, aí nós vamos usar a expressão que quisermos, ou invadida, ou visitada, toda hora, todo momento acontecem coisas. Então, assim, isso é
são os últimos fatos antes da iminente vinda desse alguém que iria, entre aspas, pôr ordem na casa ou coisa parecida. Esse ser seria Javé, na sua leitura? O ser que deu a ordem, sim. E pelo que se fala nas mitologias, sim. O Javé, ou na linguagem sânscrita, Brahma, ou o Alá na linguagem islâmica, ou seja, Javé, o Deus da Bíblia. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa bem pontual agora. A gente está hoje, que dia é hoje? Hoje a gente está em junho, certo? Dia 13. Tá, a gente está em 13 de junho de 2023. Então, quem estiver vendo no futuro ou no passado vai saber o momento que o mundo está passando agora. Desde a primeira vez que você veio para cá, a gente teve uma explosão. Uma avalanche de aparições. De fenômenos de todos os tipos acontecendo, né? Dos fakes aos inexplicáveis. Por exemplo, essa semana mesmo teve lá um fenômeno em Las Vegas. Então a câmera de segurança dos policiais pegaram luzes, teve relato e tal, não sei o quê. A NASA fez uma conferência de várias horas, digamos, entre aspas, regulamentando, né, os depoimentos de contatos alienígenas. Tivemos aí ex-militares do Pentágono vindo na imprensa, né, abertamente, ex-políticos de alta patente americanos revelando explicitamente: temos naves aqui conosco, aqui nos Estados Unidos, temos seres, temos tudo, não sei o que, blá, blá, blá. Assim, né, teve OVNIs abatidos também. Então, assim, desde que você apareceu aqui no programa 8, meio que esse tema explodiu, né? Assim, na grande mídia, né? Na grande mídia está acontecendo isso o tempo todo. Não só nos podcasts de porão, que nem esse. Exato. A que você atribui este momento planetário que estamos vivendo agora? Queria essa leitura, a sua análise. São basicamente duas as questões. Nós lançamos, nós que eu digo, porque fomos eu, Rodrigo Freitas, Leonardo Kummer, Maria Helena Kummer, nós lançamos um livro que eu pedi ajuda deles para escrever, chamado Irem Iron, Universos em Colisão. Deles, dos humanos? Ou dos alienígenas? Esses que eu citei são humanos. Tá. Escreveram comigo. Eu pensei que você fala deles. Que não, porque eu recebi deles. Esses são autores que eu convidei a escrever comigo. Bom. Por quê? Porque eu pretendia lançar uma ficção sobre esses fatos que já estão acontecendo. O quê? A turma que vive nesse universo vizinho, os seres extrafísicos, já estão invadindo, literalmente, esse nosso universo. As mitologias falam disso, mas isso é um outro assunto. Como também os seres extraterrestres desse universo estão chegando. E nós lançamos o livro como sendo ficção, mas, na verdade, tudo que a gente ali descreve, tem mais uns 4 ou 5 dessa série, mostram exatamente, ou mostrariam esse tipo de situação. O quê? Que envolve os governos da Terra, o que já se sabe há muito tempo. Mas qual o problema? Vou usar aqui uma explicação que eu costumo dar para tentar mostrar o quanto nós somos crianças em relação a muitos assuntos. Paul Hellyer foi ministro da Defesa do Canadá durante 21 anos. E assim que ele deixou esse cargo, ele disse na ONU, isso ele vem dizendo desde os anos 2006, que do jeito que um pai e uma mãe pega o seu filhinho de 5, 6, 7 anos, põe no colo e diz: meu filho, minha filha, eu tenho uma notícia muito séria para lhe dizer. O que é, papai? Olha, Papai Noel não existe, a fada do dente não existe. Você tem que aprender a conviver com isso. Né? Então, Paul Hellyer diz isso brincando com o fato de que, segundo ele, alguém precisa colocar a humanidade no colo e dizer: crianças, extraterrestres existem. Por quê? Porque todos os governos sabem disso. E Paul Hellyer diz: todos os governos sabem. O próprio Paul Hellyer diz que só nos Estados Unidos tem 4 áreas separadas, porque 4 espécies chegaram até aqui à Terra, não conseguiram voltar e ficaram vivendo nessas áreas que o governo norte-americano separou, o governo estadunidense ofertou para eles. Então, assim, uma reserva ecológica, sim, digamos assim. E desde o ano 2002, ali, vários... Olha,
perto de 200 e poucos ex-oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos, todos eles, em conferência coletiva, disseram claramente tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 40 anos, desde a Segunda Guerra, e eles contaram. Então, assim, vem um processo de disclosure, ou seja, de revelação gradual e progressiva, que está dizendo o quê? Que, efetivamente, há um problema muito sério lá atrás, na ancestralidade humana, ou seja, os extraterrestres e extrafísicos já estavam aqui desde aquele tempo e simplesmente agora estão se fazendo presentes novamente, só que eles não sabem por quê. Na hora em que esse ex-agente aí do Pentágono disse, olha, nós temos naves, nós temos corpos de seres extraterrestres, os governos, na hora em que a NASA usou de uma estratégia feia, ainda que aos nossos olhos pareça bonita, que é aquilo que você se referiu, no dia 28 de maio, a NASA apresentou os 16 cientistas que ela contratou. Há um ano atrás, quando o governo norte-americano criou uma nova lei, pressionado pelo Congresso, dizendo que a NASA não podia mais destruir fotografias da Lua e de Marte, porque ela estava destruindo. Aí não pode mais, porque qualquer foto tirada, automaticamente o computador da NASA registra e fica lá o registro de que uma foto foi tirada. Aí a NASA não podia mais rasgar, aí a NASA começou a apresentar fotos borradas. Olhem bem como é ridícula a questão. Aí as fotos borradas, aí o Congresso, também não pode borrar. Como agora a NASA não pode mais destruir foto, nem borrar foto, ela não sabe o que fazer. Aí o que é que ela fez? Criou uma comissão de notáveis para ganhar tempo, para fazer com que essas 16 figuras, que são honestas, que começaram do zero a pesquisar os casos de a turma batendo o OVNI aí direto, não foram só aqueles 3 daquele fim de semana. Ao longo dos últimos 5 anos, mais de 200, que se sabe, foram batidos. Então, esses 16 agora que apareceram em 28 de maio, disseram que nós estamos estudando há um ano o assunto, de fato é sério, não é humano, mas precisamos de mais provas. Com isso, a NASA vai ganhando tempo e vai fazer com que essa comissão, daqui a algum tempo, seja ela que diga, ei, pessoal, a vida extraterrestre existe. Para ver se ela, a NASA, se livra dos crimes que ela cometeu, escondendo, junto com a FBI, junto com a NSA e com, infelizmente, o apoio de todos os governos do mundo, tipo do Brasil, que no caso lá de Varginha, mandou, entre aspas, entregou os corpos e os elementos problemáticos do que lá aconteceram ao governo dos Estados Unidos. Tem foto de avião levando caixões com corpos a partir de uma base em São Paulo, mas primeiro o Exército levou para lá, de Minas Gerais para São Paulo. Então, assim, há um complô, entre aspas, não um complô feio, mas é criminoso, porque esconde a verdade dos humanos, entre todos os governos do mundo, capitaneado por interesse dos Estados Unidos. E a sua pergunta é, o que é isso? É exatamente o modo como eles encontraram de dizer ao mundo, ei, de fato a gente não consegue explicar, de fato isso é real, de fato isso não é humano. Aí, o que mais eles precisam dizer para que a humanidade entenda que nós precisamos aprender a fazer a leitura dos fatos e não ficar esperando que ninguém nos diga o que é verdade ou deixa de ser. Cada um de nós tem que ter, entre aspas, senso crítico e luz própria, para certa ou erradamente ter as suas próprias opiniões e fazer a leitura dos fatos. Mas qual o problema? Se vocês me permitem mais uma reflexão. Todos nós estamos sendo condicionados há milênios por uma perspectiva religiosa, a não usarmos os nossos potenciais e esperar que
padres, pastores, médiuns, extraterrestres, iluminados nos digam o que é certo e o que é errado, o que fazer e o que não fazer, o que é verdade e o que não é, e com isso a gente transferiu para essas figuras responsabilidades que nos são próprias. Então, mesmo que a um palmo do nosso nariz esteja aparecendo todas essas esquisitices, a gente fica esperando que alguém numa TV importante diga: ei, crianças humanas, realmente existe a vida extraterrestre. Só quando um porta-voz... Mas nós não precisamos de porta-voz oficial para perceber isso. Mas é isso que a NASA, o governo dos Estados Unidos e o sistema que funciona no establishment da mídia mundial montaram. Eles estão ganhando mais tempo porque eles não sabem o que dizer. Eles sabem retratar os fatos, colecionam os fatos, classificam os fatos, mas eles não compreendem o porquê disso está acontecendo, qual o significado disso. Nem os extraterrestres que eles entrevistam conseguem explicar para eles o porquê, o que é que está por trás. Ninguém sabe. Em tese, se o que eu produzo nesses livros a pedido desses seres é exatamente a explicação para tudo isso. É a reintegração da Terra à convivência com o circuito cósmico, extraterrestre e extrafísico, e isso tudo que está acontecendo é porque está todo mundo vindo para cá. Já se perguntou quais segredos o universo guarda para você em 2026? Descubra tudo com o e-book completo que revela as previsões mais precisas do ano. Com mais de 18 capítulos, inclui previsões detalhadas, rituais práticos e orientação mensal. Aprenda a tomar decisões certas, aproveitar oportunidades e alinhar-se às energias de 2026. 2026 é um ano universal 1, marcado por novos começos, liderança e inovação. Com este guia, você será protagonista do seu destino e viverá 2026 ao máximo. Não perca mais tempo. Clique no link na descrição e adquira o e-book imediatamente.